Você já se perguntou o que acontece depois da morte? Para onde vão aqueles que amamos? Eles estão nos vendo? Estão conscientes? Essas são perguntas profundas que tocam o coração e a alma de todos nós. Hoje, vamos explorar o que a Bíblia nos revela sobre o estado dos mortos. Prepare-se para descobrir verdades surpreendentes, reflexões emocionantes e, acima de tudo, uma mensagem de esperança que pode transformar sua visão sobre a vida e a eternidade. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais mensagens bíblicas que fortalecem a fé e tocam o coração. Agora, vamos juntos nessa jornada. A morte é um mistério que assusta e intriga a humanidade desde o princípio. Afinal, o que acontece no exato momento em que fechamos os olhos pela última vez? A Bíblia nos leva a uma reflexão profunda sobre isso. Em Gênesis 2:7, vemos que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Esse sopro divino transformou o pó em uma alma vivente. Mas quando a vida chega ao fim, o que sobra? Eclesiastes 12:7 nos dá uma resposta solene. O pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. A morte, então, não é um portal para outra forma de existência consciente, mas sim um retorno à origem. O autor de Eclesiastes afirma ainda: os mortos nada sabem. Não há pensamentos, não há sonhos, não há ações. É como um sono profundo e sem fim. Imagine por um momento essa ideia de sono, um silêncio absoluto, um vazio completo. Mas será que esse estado é permanente? O que significa esse dormir que a Bíblia menciona? Para entendermos melhor, vamos explorar o próximo ponto. Os mortos estão realmente dormindo ou conscientes? Em Gênesis 2:7, vemos que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Esse sopro divino transformou o pó em uma alma vivente. O autor de Eclesiastes afirma ainda: os mortos nada sabem. Não há pensamentos, não há sonhos, não há ações. É como um sono profundo e sem fim. Imagine, por um momento, essa ideia de sono. Um silêncio absoluto, um vazio completo. Mas será que esse estado é permanente? O que significa esse dormir que a Bíblia menciona? Quando pensamos na morte, muitos imaginam almas vagando, observando o mundo, mas a Bíblia nos apresenta outra realidade, mais profunda e, ao mesmo tempo, mais inquietante. Em João 11:14, Jesus compara a morte de Lázaro a um sono. Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Essa metáfora nos leva a entender que a morte não é um estado ativo, mas uma pausa, um silêncio absoluto. Salmos 146:4 reforça essa visão ao declarar: sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Naquele mesmo dia, perecem todos os seus pensamentos. Não há consciência, não há lembranças, apenas um vazio, um repouso forçado no pó da terra. Imagine por um instante o que isso significa. Nenhuma dor, mas também nenhuma luz. Nenhum sofrimento, mas também nenhum movimento. Um silêncio que ecoa através do tempo, enquanto o mundo ao redor segue girando, alheio àqueles que descansam. Esse sono é absoluto, e segundo as Escrituras, nada do que somos continua consciente. É como se o tempo parasse para aqueles que partiram, deixando apenas a marca de suas vidas na memória dos que ficaram. A morte, assim como o sono, guarda um mistério que nos faz refletir sobre o quanto somos frágeis e dependentes de algo maior, algo que transcenda esse estado de completo repouso. Se a morte é um sono, então a ressurreição é o momento em que Deus desperta aqueles que descansam. A Bíblia nos oferece imagens poderosas desse evento. Em 1 Tessalonicenses 4:16 está escrito: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Imagine a cena: o céu se abre,
Uma luz indescritível invade a terra, e ao som da trombeta celestial, aqueles que dormiam no pó da terra despertam. Não como eram antes, frágeis e mortais, mas transformados, revestidos de glória e imortalidade. 1 Coríntios 15:52 descreve isso como algo instantâneo. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, os mortos serão ressuscitados incorruptíveis. Essa promessa não é apenas uma ideia abstrata, ela é o coração da esperança cristã. Para aqueles que perderam entes queridos, a ressurreição é a garantia de um reencontro. Para os que sofrem, é a certeza de que haverá um novo começo, onde não haverá mais dor, lágrimas ou morte. Esse momento extraordinário não depende de mérito humano, mas da graça divina. É o cumprimento da promessa de Deus, que atravessa gerações e nos lembra que a morte não é o fim, mas o começo de algo muito maior, algo eterno. Se a ressurreição marca o despertar dos mortos, o julgamento é o momento decisivo em que cada vida será avaliada diante de Deus. A Bíblia nos diz em Hebreus 9:27, está ordenado aos homens morrerem uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Não há segunda chance, não há intercessão humana, apenas a verdade de quem fomos diante do Criador. Nesse grande dia, descrito em Apocalipse 20:12, os mortos grandes e pequenos estarão diante do trono e livros serão abertos. Imagine a cena. Um silêncio reverente toma conta do universo enquanto o livro da vida é consultado. Cada decisão, cada pensamento, cada ato de amor ou omissão será revelado, não como uma punição, mas como um reflexo de quem escolhemos ser. Para aqueles que confiaram na graça de Deus e viveram segundo a sua vontade, há a promessa de vida eterna. Mas para os que rejeitaram essa graça, o destino final será a separação completa de Deus, um vazio eterno que nem conseguimos imaginar plenamente. Esse julgamento não é feito com frieza, mas com justiça e misericórdia perfeitas, onde cada detalhe da vida é levado em conta. É nesse momento que tudo faz sentido. Cada lágrima, cada luta, cada escolha que parecia insignificante, mas que no final revelou nosso caráter. E enquanto essa cena se desenrola, somos confrontados com a pergunta que ecoa no coração de todos os vivos. Como estamos vivendo hoje, sabendo que um dia estaremos diante desse mesmo trono? Embora o julgamento seja um evento profundo e transformador, ele também traz uma mensagem poderosa de esperança. Para os vivos, o fato de sabermos que há uma ressurreição, um julgamento e uma vida eterna nos chama à reflexão, mas também à ação. Se o destino eterno de cada alma está nas mãos de Deus, isso nos dá a oportunidade de viver de maneira que glorifique a Ele, enquanto ainda estamos aqui. A Bíblia nos convida a refletir sobre essa realidade com o coração cheio de fé e confiança. Em João 14:2-3, Jesus nos oferece a mais profunda das promessas. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Essas palavras nos asseguram de que a morte não é o fim, mas um começo de uma nova vida, com Deus, onde não há mais dor, sofrimento ou separação. Essa esperança de um lugar preparado para nós nos fortalece a seguir em frente. Cada dia que vivemos é uma oportunidade de viver com propósito, de buscar a paz e a salvação que Deus oferece através de Jesus Cristo. A ressurreição nos lembra que o fim da jornada na terra é apenas o início da verdadeira vida, aquela que nunca terá fim. É essa promessa de Deus, de um reencontro eterno com Ele e com aqueles que amamos, que nos dá força para enfrentar as adversidades e continuar caminhando com fé. A morte, em sua realidade, é algo que nos desafia, mas também nos dá uma razão ainda mais forte para viver. Vivendo com essa esperança em nosso coração, sabemos que estamos sempre à vista de um futuro glorioso,
onde tudo será restaurado, onde a morte não terá mais domínio. E isso, queridos amigos, é a mais poderosa das mensagens. Viver é um presente e há uma eternidade esperando por nós ao lado de Deus. Ao refletirmos sobre a morte, a ressurreição e o julgamento, somos lembrados de que nossa vida aqui é uma preparação para aquilo que está por vir. A promessa da ressurreição nos garante que, após o descanso do sono, seremos despertados para a eternidade com Deus, onde o sofrimento e a dor não terão mais lugar. E é essa esperança que devemos carregar em nossos corações todos os dias, vivendo com fé, com propósito e com a certeza de que nossas ações refletem nossa fé em Cristo. Portanto, a morte não é o fim, mas uma passagem para algo infinitamente maior e mais glorioso. A escolha está em nossas mãos. E a palavra de Deus nos chama para viver com essa certeza, com essa esperança, olhando para o futuro eterno que Ele nos preparou. Se você também encontra força nessa esperança, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, para que juntos possamos continuar explorando as verdades da Bíblia e vivendo com a confiança de que há algo maravilhoso aguardando todos aqueles que seguem o caminho de Deus. Compartilhe este vídeo com aqueles que precisam dessa mensagem de fé e esperança. Vamos espalhar a palavra e viver para o eterno, com a certeza de que nossa jornada na Terra é apenas o início de uma vida sem fim ao lado de Deus.